os méritos do teu Filho Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, então a gente vai caminhar aqui, e na última semana terminamos então a nossa pregação, a última pregação, né, foi em Marcos capítulo 12 ainda, até verso 44, tá? E hoje nós estamos entrando em Marcos 13, do 1 ao 27, tá? Então Marcos 13, do 1 ao 27, a gente iria até o 36, mas com um bloco bem grande, bastante coisa, então a gente vai focar no de 1 a 27, e o tema da nossa mensagem é Jesus e o fim dos tempos. Jesus, então, nos fala sobre o fim dessa era, o fim dos tempos que a gente está vivendo, e ele nos apresenta algumas informações que são importantes para nós cristãos, são importantes para a gente compreender e ler os tempos, compreender e ler a nossa história com a ótica, com o óculos correto, que é o óculos da palavra de Deus, para que não nos apavoremos, para que não nos fiquemos aí assustados, não fiquemos assim, percamos a esperança, como muitas pessoas sem Cristo perdem, né? Mas que a gente consiga, de fato, apesar dos sofrimentos, apesar dos desafios que passamos ou que vamos passar, a gente não perca a esperança e a firmeza no Evangelho, tá? E a grande ideia, meus irmãos, a grande ideia, a gente já vai ler o texto aqui, e eu vou repetir a grande ideia depois. A grande ideia, o grande resumo de hoje é o seguinte: Jesus informa seus discípulos sobre os eventos futuros que marcarão o tempo da sua volta, com o fim de prepará-los. Marcos 13, do 1 ao 27. Leia sua Bíblia, a gente repete a grande ideia, vamos para um tempo de introdução e a gente vai para o texto, vamos expor o texto bíblico, tá certo? Expor a palavra de Deus. Diz assim: quando ele estava saindo do templo, um de seus discípulos lhe disse: olha, mestre, que pedras enormes, que construções magníficas. Você está vendo todas essas grandes construções? Perguntou Jesus. Aqui não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, de frente para o templo, Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: dize-nos quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal de que tudo isso está prestes a se cumprir. Jesus lhes disse: cuidado que ninguém os engane. Muitos virão em meu nome dizendo: sou eu, e enganarão a muitos. Quando ouvirem falar de guerras e rumores de guerras, não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Essas coisas são o início das dores. Fiquem atentos, pois vocês serão entregues aos tribunais e serão açoitados nas sinagogas. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governantes e reis como testemunho a eles. E é necessário que antes o evangelho seja pregado a todas as nações. Sempre que forem presos e levados a julgamento, não fiquem preocupados com o que vão dizer. Digam tão somente o que lhes for dado naquela hora, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito Santo. O irmão trairá o seu irmão, entregando-lhe a morte, entregando-o à morte, e o mesmo fará o pai a seu filho. Muitos se rebelarão contra seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando vocês virem o sacrilégio terrível no lugar onde não deve estar quem lhe entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver no telhado de sua casa, não desça nem entre em casa para tirar dela alguma coisa. Quem estiver no campo, não volte para pegar o seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas, para as que estiverem amamentando. Orem para que essas coisas não aconteçam no inverno, porque aqueles serão dias de tribulação como nunca houve, e desde que Deus criou o mundo até agora, nem jamais haverá. Se o Senhor não tivesse abreviado os dias, ninguém sobreviveria. Mas, por causa dos eleitos por ele escolhidos, ele os abreviou. Se, então, alguém lhes disser: vejam, aqui está o Cristo, ou vejam, ali está ele, não acreditem.
pois aparecerão falsos cristos e falsos mestres, falsos profetas, que realizarão sinais e maravilhas, para, se possível for, enganar os eleitos, para que, se possível, na verdade, fosse enganar os eleitos. Por isso, fiquem atentos, avisei-os de tudo antecipadamente. Mas naqueles dias, após aquela tribulação, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu, e os poderes celestes serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória, e ele enviará os seus anjos e reunirá os seus eleitos dos quatro ventos, dos confins da terra até os confins do céu. Que Deus nos ajude, que Deus fale aos nossos corações com a sua palavra. Meus irmãos, a grande ideia, então, o grande resumo que eu quis colocar aqui foi o seguinte: o que a gente entende, a gente procura resumir o texto. Seria o seguinte: Jesus informa seus discípulos sobre os eventos futuros que marcarão o tempo da sua volta com o fim de prepará-los. Jesus informa seus discípulos sobre os eventos futuros que marcarão o tempo da sua volta com o fim de prepará-los. Nós devemos lembrar do contexto, né? A gente lembra que Jesus está na última semana de vida, semana conhecida como a Semana da Paixão, né? Poucos dias ali da sua morte na cruz. Ele sai do templo com seus discípulos. Na última passagem a gente viu a passagem da viúva. Jesus estava observando as ofertas. Ele sai do templo com seus discípulos. Os seus discípulos olham para o templo de Jerusalém, um templo grande, um templo lindo, né? Uma bela obra de arte que era admirada por todos, né? Era um templo de fato enorme, que havia sido construído ainda no período de Neemias, eu vou falar mais à frente, mas reformado por Herodes. E é esse contexto, é esse momento que os discípulos olham para o templo e admiram o templo, e Jesus fala: olha, não ficará aqui pedra sobre pedra. Esse texto, lembramos que Marcos foi escrito especialmente para os romanos, para os crentes de Roma, né? Crentes que haviam sido que eram alvo, né? Que eram alvo do evangelista, né? E que deveriam ser encorajados com essas palavras. Afinal, eles passariam provavelmente por eventos semelhantes, passariam por perseguições e deveriam saber aquilo que haveria de vir para que ficassem firmes, confiantes em Cristo Jesus. Afinal, eles passaram, já sabemos de grandes perseguições que os discípulos passaram, tempos depois, ali com alguns imperadores, que foi necessário eles se manterem firmes e lembrarem que essas coisas deveriam acontecer como um princípio do fim, como um princípio das dores. E aí eu queria te fazer uma pergunta, né? Quantos fins do mundo você já passou? Quantos fins do mundo você já passou? Se você já passou por alguns fins do mundo, é porque ainda não foi o fim do mundo, não é verdade? E eu lembro que a gente ouvia quando era criança, eu lembro por volta dos meus 10 anos de idade, eu morei um período no Amazonas, e eu lembro que tinha o tal do Nostradamus, né? Não sei quem lembra das profecias do Nostradamus, aí que o Fantástico fazia um sensacionalismo em cima. Com o objetivo de ganhar audiência. E eu lembro que tinha uma das profecias que caía o fim do mundo ali no dia 4 de julho, né, a independência dos Estados Unidos e tal. Essa foi uma das profecias. E aí eu fiquei ali morrendo de medo. Eu falei, pronto, o mundo vai acabar. E eu ficava em crise com isso, com 10, 11 anos de idade, morto e preocupado, né, com o final do mundo. E tempos depois veio a história da virada do milênio, né? Diz que o mundo ia acabar ali no ano 2000, né? Eu acho que foi o próprio Nostradamus também. Mas eram profecias falsas, eram profecias que não se cumpririam. Afinal, quem é Nostradamus? A grande diferença que a gente tem agora, o grande contraste que a gente tem, é que o próprio Jesus,
O próprio Senhor, o próprio Deus homem, é que nos fala sobre o que vai acontecer no futuro. E ele fala para os seus discípulos. Em primeiro lugar, Jesus fala para os seus discípulos que estão perto dele, tá? E em especial Pedro, Tiago, João e André, mas também ele fala para os discípulos de todas as eras, porque o evangelista escreve essas palavras para os discípulos que estão em Roma, que na verdade eram, na sua grande maioria, não judeus, gentios. Então isso é bem interessante. E nós vamos caminhando, e eu vou tentar lembrar o seguinte, irmãos, é um texto um tanto mais, em tese, complicado, não é tão difícil assim, mas é um texto que exige algumas explicações e algumas possibilidades, e a gente precisa trazer essas informações para que fique claro, para que você tenha uma elucidação a respeito da palavra de Deus, e aí você possa, e aí a gente pode fazer algumas aplicações a respeito dessas verdades, tá certo? Em primeiro lugar, então, vemos que Jesus nos faz compreender a história. O primeiro ponto é esse. Jesus nos faz compreender a história, verso 1 ao verso 4. Essa primeira parte, verso 1 ao verso 4. Jesus prediz, então, a destruição do templo e inicia, então, o seu sermão, o conhecido sermão profético, para instruir os seus discípulos. E ele nos faz, então, compreender a história. Até então, ele nos faz olhar a história do mundo e entender que essa história do mundo precisa ser lida de uma maneira correta. E a maneira da gente ler a história, a gente lê as histórias e a história, a nossa história, mas a história do mundo, é através da ótica bíblica, é através da ótica daquilo que Jesus tem a nos dizer, daquilo que Deus tem a nos falar. Isso é bem interessante, porque quando os discípulos olham para o templo, olham para o templo de Jerusalém, Jesus fala para eles, olha, no verso 2, isso na saída do templo, né, eles saem do templo, sentido o Monte das Oliveiras, se eu não estiver enganado, o portão oriental, eles saem do templo, vão ali sentido Monte das Oliveiras, e aí olham para o templo, tá? E Jesus fala, o templo será destruído, verso 1, verso 2, o templo será destruído, as pedras serão derrubadas. Dizem que haviam pedras de até 12 metros de comprimento, tá? Eram grandes pedras. Até hoje, lá em Jerusalém, existem escavações arqueológicas que demonstram essas pedras, né, do templo. E o Muro das Lamentações, né? Lá no Muro das Lamentações, é uma parte do templo de Jerusalém, do templo desse período de Jesus. E aí, eles então vão para o Monte das Oliveiras. No Monte das Oliveiras, Jesus, os seus discípulos, Pedro, Tiago, João e André, conversam sobre aquilo que Jesus havia dito anteriormente. Eles estão numa parte que dá para ver o templo, onde atualmente, o templo onde, hoje, no local onde era o templo, fica a atual Cúpula de Ouro e também o Muro das Lamentações. A Cúpula de Ouro é uma mesquita islâmica. E os discípulos perguntam ao Senhor, Senhor, quando que isso vai acontecer? Qual é o sinal que isso vai acontecer? Provavelmente, então, quando Jesus começa a falar sobre isso, os discípulos vem na memória deles aquilo que Daniel havia dito, lá em Daniel capítulo 9, sobre o final dos tempos e sobre a destruição, possivelmente destruição da cidade e do templo. Então eles entendem que Jesus está falando não necessariamente apenas da destruição do templo, mas de um tempo maior, de um tempo do fim. E é exatamente isso que acontece, porque quando eles perguntam, Senhor, qual é o sinal? Né? Dize-nos quando acontecerão essas coisas, e qual será o sinal que tudo isso vai acontecer? Jesus então começa a falar para eles o sinal das coisas. Ele não fala só da destruição do templo, mas ele fala também de eventos futuros. Ele fala de sinais que antecederão o final de todos os tempos. Isso é bem interessante. A grande parte dos teólogos, meus irmãos, acreditam que a destruição, então, de fato ocorreu em meados do ano 70 depois de Cristo, com o imperador Tito. Né? Houveram algumas rebeliões judaicas entre 66 e 70 depois de Cristo, e de fato os historiadores mostram que houve essa destruição. De fato, o templo foi destruído,
As ruínas do estão até hoje lá em Jerusalém, como nós já dissemos antes, o Muro das Lamentações. O templo foi destruído. Então a profecia, aquilo que Jesus havia falado do verso 1 ao 4 se cumpriu em primeiro lugar na destruição do templo. O templo de fato era esplendoroso, era admirado pelos gentios, inclusive, como eu já tinha dito, foi restaurado por Herodes, e é o templo que Neemias e Esdras, da época de Neemias e de Esdras, pós o exílio, que foi restaurado por Herodes nos tempos ali, próximo dos tempos de Jesus. Tá? Dizem que a fachada do templo era tão bonita, havia ouro e a luz batia, refletia e dava aquela cegueira temporária de tamanho brilho, tamanho resplendor. E algumas vezes, então, meus irmãos, na história de Deus, Deus disciplina o seu povo por sua desobediência. Em primeiro lugar, nós vemos que esse verso 1 ao 4 nos mostra uma espécie de disciplina de Deus para com o povo judeu. Temos a geração do deserto, que andou 40 anos e não entrou na terra. Temos também no tempo dos juízes, onde eles se afastavam do Senhor, e os filisteus vinham e os derrotavam. Depois um juiz bom e justo se levantava, libertava o povo das mãos dos filisteus, o povo voltava para o seu pecado, caía novamente na mão dos filisteus, assim por diante. Temos os grandes exílios, o exílio da Síria, do Reino do Norte, o exílio da Babilônia, que é o exílio que destrói, o período que é destruído o templo de Jerusalém, a cidade, e depois ela é reconstruída. A própria destruição de Jerusalém, então, que acontece em 66, 70, é uma amostra dessa disciplina de Deus com o povo judeu, com o povo de Israel. E elas estão associadas a vários períodos de rebeldia desse povo. Tá? Marcos 12, do 1 ao 9, a gente pregou nesse texto anteriormente, nos lembra isso, que o Senhor seria aquele que viria e puniria o seu povo. E essa destruição do templo é uma espécie, esse episódio é uma espécie de disciplina temporária de Deus para o povo judeu. Aqui, então, o Senhor nos relembra que Ele é Senhor de toda a história. Ele é o soberano, meus irmãos, sobre tudo e sobre todos. A história está nas mãos de Deus. Os acontecimentos históricos estão na mão de Deus. Mas a minha e a sua história também está nas mãos de Deus. Embora às vezes pareça que não, embora às vezes a gente fique apavorado, às vezes a gente fica com medo das coisas, mas essas realidades, essas situações não mudam o fato de que Deus controla, dirige e cuida da nossa história e da história da humanidade. A destruição de Jerusalém não era um evento alheio a essa vontade soberana de Deus, a essa vontade soberana do Senhor, mas algo que Ele mesmo conduziu para que acontecesse. Afinal, o Senhor fala sobre isso aqui. As profecias são cumpridas porque quem promete ou quem professa, quem fala das profecias é o mesmo que dirige a história. E Ele é fiel para cumprir promessas e profecias. Todas as profecias se cumpriram, ou elas estão se cumprindo, ou elas irão se cumprir. As profecias bíblicas. As profecias a respeito do Senhor, as profecias a respeito do Messias, se cumpriram, têm se cumprir, vão se cumprir. E essas profecias que nós estamos lendo aqui, se cumpriram parte dela, mas também se cumprirão. E essa é uma das visões que se percebe, que esse texto, em primeiro lugar, fala de um cumprimento histórico. O texto, em primeiro lugar, fala de um período que ocorreu já na história, que foi a destruição de Jerusalém, do templo, no ano 70 depois de Cristo. Mas também fala do futuro, fala do fim, fala do período. Provavelmente, então, esse período de destruição do templo é uma parte do início desses acontecimentos que dão start, que dão início a essa história, onde vários sinais vão se cumprir para que se cumpra, para que se ocorra o final dos tempos. E nós vamos, então, caminhar por esses sinais e compreender quais são esses sinais ao longo aqui da nossa mensagem de hoje. Devemos, então, lembrar
que Deus nos instrui e nos prepara por meio dessas verdades, por meio dessas realidades que ele nos apresenta aqui na Escritura. O objetivo de Deus é nos preparar. O objetivo de Jesus é preparar os seus discípulos. E o objetivo de Marcos, ao escrever esse livro, é preparar os crentes de Roma e agora nós, para estarmos prontos diante desses eventos, diante desses acontecimentos da história, com confiança em Deus. Segundo, então, e a segunda realidade, que vai do verso 5 ao verso 23, que nós já lemos e nós vamos voltar, fique com a sua Bíblia aberta aí, é que Jesus, então, nos prepara para lermos os sinais. Jesus anuncia uma série de eventos que caracterizam o princípio do fim. Do verso 5 ao verso 8, Jesus fala, em primeiro lugar, de falsa religião, conflitos internacionais, crises sociais e naturais, que marcam o começo do fim. Ele inicia dizendo, cuidado, e a expressão é a mesma que nós lemos na última pregação, quando ele fala dos fariseus, dos escribas, na verdade, né? Cuidado, fiquem alertas, fiquem prontos a reagir, era essa a expressão de cuidado, de estar vigilante. É a mesma expressão que foi usada anteriormente. E as palavras do Senhor, elas devem conduzir o discernimento dos discípulos, para que não sejamos enganados pelos falsos mestres e também pelos falsos evangelhos, meus irmãos. Mas nós precisamos estar conscientes de tudo e permanecermos firmes, sabendo que o Senhor governa toda a história, foi como nós já falamos. Esses falsos mestres, então, são falsos evangelhos, são falsos doutrinadores, são falsas doutrinas que irão aparecer. Não necessariamente é o grande anticristo, mas pessoas que falam em nome de Deus, pessoas que falam em nome de Cristo, mas com mensagens ou com doutrinas alheias à mensagem do Evangelho. E historicamente a gente tem visto isso de tempos em tempos. Pessoas se levantam para ensinar doutrinas que estão completamente fora da Escritura. De tempos em tempos, pregadores e profetas e ditos homens de Deus aparecem com uma nova revelação, com uma nova doutrina, com uma nova, enfim, com uma nova interpretação de toda a realidade da história, completamente alheia ao Evangelho. Isso é algo que recorre, que acontece várias vezes no decorrer da história. Conflitos internacionais, desde quando o mundo é mundo, no período que eles viveram, em todos os períodos da história, os últimos grandes conflitos que nós tivemos foram as grandes guerras, continuamos tendo os grandes conflitos externos, internacionais, crises sociais, fomes, né? E eventos de crises naturais também, terremotos, maremotos, tsunamis, né? Abalos sísmicos. Então, durante toda essa história, nós temos percebido essa recorrência de eventos. Né? Há uma possibilidade que nos últimos anos tenha se aumentado ou se intensificado a atividade de terremotos no mundo. Alguns vão dizer que é por conta dos instrumentos que medem mais os terremotos, mas os grandes terremotos, em tese, tiveram uma intensificação. Houveram grandes terremotos registrados na história, mais no último século do que nos séculos anteriores. Isso necessariamente significa que o fim do tempo está chegando? Pode ser que sim, mas o fato é que todos esses sinais, esses eventos, estão ligados ao início das dores. Eles não necessariamente estão ligados, como o texto diz aqui para a gente, de fato à parte final do fim, né? O período que antecede o fim, mas o princípio das dores. Eles estão ligados, então, e eles servem para alertar os cristãos, alertar as pessoas que esse mundo geme como em dores de parto, aguardando a manifestação dos filhos de Deus, na linguagem do apóstolo Paulo, lá em Romanos 8. O foco é de que são uma espécie de falsos alarmes do fim. Como a ideia aqui, de fato, é dor de parto. Né? Assim como uma mãe que
engravida, e no começo da gestação tem as suas contrações, mas não são contrações. O médico vai dizer que são falsas contrações. São dores, são contrações que aparecem que vai vir o parto, mas ainda não é. É a mesma coisa. Esses eventos servem como contrações para dizer que esse mundo está em um processo, que esse mundo está na expectativa de um parto, na expectativa de uma redenção final. E eles são o princípio das dores. Então, todos esses eventos, guerras e rumores de guerras, conflitos internacionais, crises sociais e econômicas, completam esse cenário que prenuncia o tempo do fim, que é o tempo que nós estamos vivendo. Esses episódios vêm se repetindo, como nós falamos, por horas, se intensificando em alguns períodos da história, gerando a sensação de que o Senhor logo voltará. E apesar de serem sinais do início das dores, ocorrerão até o tempo do fim, e não devem gerar a sensação de que a volta do Senhor está distante. Pelo contrário, eles devem gerar a sensação que o Senhor pode voltar a qualquer momento, até porque esses sinais podem se intensificar em uma série de sinais e o Senhor voltar imediatamente. Então, esses sinais servem para a gente lembrar que esse mundo aguarda a manifestação dos filhos de Deus, que esse mundo aguarda a nossa redenção final, que esse mundo aguarda o tempo onde Cristo reinará para sempre. É essa a realidade. É por isso que esses sinais estão descritos aqui. O mundo geme, esperando a redenção. O cenário pode piorar a qualquer momento e os demais sinais ocorrerem. Essa é a realidade. Do verso 9 ao verso 13, só um detalhe aqui, que em Lucas traz um termo que não está aqui, na mesma passagem. Lucas traz um termo falando sobre pestes ou epidemias. Então, as epidemias, né, ou as pestes, fazem parte desse tempo, fazem parte desse princípio das dores. Do verso 9 ao verso 13, vimos que, então, o fim será caracterizado por perseguição. Primeiro vimos a respeito da falsa religião, conflitos, crises sociais, é bem parte daquilo que a gente está vivendo hoje. Então, os sinais, o momento que nós estamos vivendo, as situações que a gente está vivendo de crise política, crise social, crises internacionais, tem a ver com esse período e reacende essa esperança da volta do Senhor, porque nos mostram que esse mundo geme, que esse mundo não é um mundo que está em seu estado natural. Ele precisa de uma redenção final. Então, eles apontam para isso. Mas o fim também será caracterizado por uma perseguição aos discípulos, traições familiares, ódio do mundo, necessidade de perseverança aos crentes. Isso a gente vê do verso 9 ao verso 13. Alguns defendem que esse trecho ainda se refere a Jerusalém. Alguns vão defender que esse período, pelo menos até o verso 23, fala da destruição de Jerusalém. Parece realmente com isso. Mas independente de ser ou não sobre Jerusalém, há um aspecto profético e futurístico nisso. Jesus nos dá a entender que esse texto é para os seus discípulos, os discípulos dele. Isso é algo que vai acontecer no futuro também, certo? Então, eu acredito que o verso 1 ao 4 se descreve a Jerusalém e os demais versos tratam então dos períodos que sucedem, que acontecem depois da destruição de Jerusalém, tendo a destruição de Jerusalém como um ponto inicial. Tá? E alguns defendem, então, que se refere a Jerusalém, mas parece que Jesus está falando, então, aos seus discípulos, não apenas aos judeus, mas a todos os discípulos, judeus e gentios que serão convertidos a ele. A perseguição deve ser encarada como destinada aos discípulos de Jesus. A perseguição que se trata aqui é aos discípulos, a todos os discípulos. E temos vários inúmeros exemplos bíblicos, né, de que o ódio do mundo, haverá um ódio do mundo contra os discípulos. Jesus já tinha dito lá em João também, capítulo 15, do verso 15 ao 20, que nós seríamos odiados por causa dele. Odiaram ele e odiarão seus discípulos também. E na história bíblica temos, desde o início, Estevão, que foi apedrejado em Jerusalém, temos o apóstolo Paulo, que foi preso várias vezes e, por último, morreu também condenado à morte por pregar o evangelho. Temos os 11
dos 12 discípulos que foram mortos, com exceção de João, que foi exilado na ilha de Patmos. Temos os pais da igreja morrendo perseguidos, vários pais da igreja, cristãos da época do imperador Nero, do imperador Domiciano, do imperador Décio, e também do imperador Diocleciano, que foi a perseguição mais sangrenta aos discípulos de Jesus. Temos as famosas apresentações sangrentas, onde os discípulos eram colocados em arenas para serem mortos para as feras e serem um espetáculo público. Desde então, desde o início da história, nós temos os cristãos sendo perseguidos. Atualmente, nos tempos que a gente vive, apesar de uma proliferação de cartas e manifestações sobre direitos humanos, milhares de cristãos são mortos todos os dias em países perseguidos. Meus irmãos, isso é algo que acontece de maneira recorrente. Eu acho que vocês se lembram muito bem de alguns anos atrás, quando surgiu o tal do Estado Islâmico, e vários vídeos vieram pela internet de crentes, de cristãos sendo mortos a sangue frio, sendo filmados e expostos para o mundo como uma espécie de aviso para os demais cristãos do mundo por aquele grupo terrorista. Crentes que eram mortos, assim como no tempo da igreja primitiva, em outros tempos da história da humanidade. Cristãos sendo degolados, maltratados, mortos, por conta de simplesmente amarem Jesus, odiados pelo mundo. Irmãos que já alcançaram a sua redenção, estão com o Senhor. Irmãos que não foram desamparados à morte, porque o Senhor estava com eles. Foram recebidos como mártires na eternidade pelo Senhor. Os cristãos, então, precisam lembrar que em todos esses momentos o Senhor garante a sua presença através do Espírito Santo que nos guia para testemunhar. O texto fala de cristãos que eram levados às sinagogas, aos tribunais, e que Deus e que o Espírito Santo daria a palavra exata. Independente das circunstâncias que a gente vive, o Espírito Santo nos movimenta e nos impulsiona a testemunharmos. Esse é o fator principal, de vivermos esse mundo como testemunhas do Evangelho, com a nossa vida em primeiro lugar, e nas oportunidades que o Espírito Santo nos dá de pregar o Evangelho. Claro que o texto está falando, então, especialmente de momentos onde esses discípulos eram levados para tribunais, e que Deus daria exatamente a palavra necessária para que testemunhassem de Cristo ali. Essa é a garantia do Senhor. E por último, temos a perseverança. Esse período deve ser caracterizado pela perseverança. E o que faz com que o cristão chegue ao fim é a sua perseverança. Mas o que caracteriza que um cristão de fato é cristão é a perseverança. E aqui nós temos uma doutrina importante, uma doutrina ensinada pelos nossos pais, uma doutrina ensinada pelos primeiros batistas, a doutrina da segurança do salvo, a doutrina da preservação do santo, da perseverança do crente. Nós, batistas, acreditamos que Deus preserva, que Deus nos salva, uma vez salvos para sempre. E que a nossa salvação é refletida na perseverança. Aquele que persevera até o fim é salvo. E em tempos de perseguição, a palavra é perseverança. Mas também em tempos de bonança, a palavra também é perseverança. Nós precisamos continuar perseverando, caminhando e vivendo uma vida piedosa, lutando contra os nossos pecados, lutando contra o nosso egoísmo, lutando contra as tendências do tempo que a gente vive, vivendo uma fé cada vez mais centrada em Cristo, uma fé pura, uma fé simples no Evangelho. Esse é o desafio de Deus para nós. A perseverança marca, então, a vida dos principais, quer dizer, a vida dos verdadeiros discípulos de Jesus. Eu vou pedir aqui para minha secretária trazer uma água para mim, que ela está me assistindo, viu? Então, se ela puder me ajudar a trazer uma água para mim, eu agradeço. Tem um delay, daqui a pouco ela vai ver. Certo, irmãos? Do 14 a 23, então,
temos um outro sinal, alguns outros sinais. E do 14 ao 23, Jesus nos lembra que há um outro período que muda a história. Então, a princípio, nós temos o princípio das dores. Mas haverá um período, do verso 14 ao 23, que provavelmente marca a época final. Que provavelmente marca uma mudança nesse status, uma mudança nesse tempo de tribulação. É um período de uma tribulação mais intensa, que vai do verso 14 ao verso 23. E ele é marcado por um início. Jesus fala que quando nós... Então ele fala da perseguição, fala desses eventos, fala inclusive de cristãos, de pessoas que são traídas pelos seus próprios parentes, né? A gente acha que isso é o máximo, que isso aqui é o ápice, né, da destruição e da perseguição, mas não, haverá um tempo ainda mais intenso, um tempo ainda maior de perseguição. E o texto diz, no verso 14 a 23, que o provável último período do fim é marcado pela oposição agora aos judeus, com ápice no sacrilégio terrível. Obrigado. Prenunciado por Daniel, dando início um período de grande perseguição aos discípulos de Cristo, judeus e gentios. O que acontece aqui? Nós lembramos, então, que há um destaque, a palavra sacrilégio terrível. E o sacrilégio ocorrerá no templo e trará uma ampla perseguição entre judeus e cristãos. Afinal, nós acreditamos, eu particularmente, acredito que o texto está falando aos discípulos de Jesus. Então, quando nós pensamos em discípulos, nós estamos falando de gentios e de judeus. Os discípulos da época eram judeus, mas haveriam os discípulos de Roma eram gentios, e haveriam os dois. Os dois passariam por períodos como esse. E o texto diz que quando houvesse o sacrilégio terrível, o que é o sacrilégio terrível? Daniel fala sobre isso. Jesus, então, está fazendo uma referência ao que Daniel disse lá em Daniel 9, do 26 ao 27. Provavelmente há essa referência a Daniel 9, 26 a 27. E ele diz, Daniel, depois das 62 semanas, e aqui há um consenso de que Daniel está falando de semanas, de anos, né? Ele diz, depois de 62 semanas, e Daniel fala em 450 a.C., ele fala no período ali da reconstrução, no período exílico, né? Antes, na verdade, da reconstrução, depois de 62 semanas de anos, né? O ungido será morto e já não haverá lugar para ele. Aí ele diz, a cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá. O fim virá como uma inundação. Guerras continuarão até o fim e desolações foram decretadas. Daniel fala então num período de tempo que ele chama de semanas. Semanas de anos. E esse número de semanas multiplicado, porque semanas são 7 períodos de 7 anos, multiplicado por 62, dá exatamente o ano 30, é o ano que Jesus morre na cruz, período do ministério e da morte do Senhor. O que ocorre então, meus irmãos, é que vem a cidade e o lugar santo serão destruídos. Guerras continuarão até o fim. E com muitos, alguém, um ser, uma pessoa que a gente não sabe exatamente, mas que nós identificamos como o homem da perdição, o anticristo, ele fará uma aliança que durará uma semana de ano. E no meio da semana, ele dará fim ao sacrifício e à oferta. E olha o que diz, e numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. Meus irmãos, o que acontece então é que Jesus então traz essa profecia, apresenta aqui
Alguns vão acreditar que essa profecia se cumpriu no tempo ainda dos Macabeus, antes de Cristo, onde um porco é sacrificado dentro do templo, do mesmo templo. Mas Jesus disse que não, Jesus disse que isso vai acontecer no futuro. E Jesus disse que esse sacrilégio terrível, esse momento onde essa pessoa irá sacrificar, irá cometer, irá interromper as ofertas e dentro do templo cometer o sacrilégio terrível, vai iniciar um período de perseguição. Alguns vão dizer, então, que esse texto, a partir de então, vai falar dos 7 anos de tribulação. E esse sacrilégio terrível é o período do meio, dos 3 anos e meio. Após 3 anos e meio de um acordo firmado, haverá então o sacrilégio terrível e depois uma grande perseguição. A pergunta que muitos fazem é o seguinte: os crentes então passarão pela perseguição? Nós não sabemos. O que dá a entender no texto de Marcos é que os discípulos sim passariam por esse período, por esse momento. Temos também Daniel 11, 31, você pode ler em casa, o 12, 11 fica como dever de casa para você ler. Mas o texto nos mostra, esse período de tempo, de texto, nos mostra que haverá, então, uma tribulação nunca vista antes na história do mundo. Mas o fato é que Deus conservará os eleitos. Deus abreviará os tempos para que não sejam tempos muito tempo. E por causa dos eleitos, Deus abreviará os tempos e Deus os conservará. Lembrando também da doutrina da preservação. Haverá uma incidência da falsa religião e essa falsa religiosidade será intensificada ainda mais. Há alguns textos que precisamos ver que se assemelham ou que se harmonizam com aquilo que nós estamos falando aqui. O primeiro deles é 2 Tessalonicenses 2, do 1 ao 12. Presta bem atenção. O que esse texto diz? Olha o que diz. Irmãos, 2 Tessalonicenses 2, do 1 ao 12. Irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e o nosso reencontro com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar, nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia, virá a apostasia, um afastamento, um desviamento do evangelho. E o que Jesus fala em Mateus 24 como um período do amor se esfriando, né? E então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. É o que o texto está apontando para a gente. Aqui, já no verso 21. Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama a Deus ou é objeto de adoração. E a ponto de se assentar no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Provavelmente poderia ser aqui o anticristo, né? E cometendo sacrilégio. Não se lembram de que quando eu ainda estava com vocês, costumava lhe falar essas coisas? E agora vocês sabem o que está o detendo, para que ele seja revelado no seu devido tempo. A verdade é que o mistério da iniquidade é gestação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca, e destruirá pela manifestação de sua vinda. A vinda desse perverso é a segunda ação de Satanás, com todo poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano, de injustiça, para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Por essa razão, Deus lhes envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que creram na verdade. E sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça.
1 João 2,18 também fala o seguinte: filhinhos, esta é a última hora. E assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. A incidência de anticristos é o que fala no começo do texto, mas também a revelação do anticristo. Um ser, uma pessoa que vai se apresentar, se opor ao povo de Deus e se apresentar como aquele que recebe a adoração. Apocalipse 16, do 13 ao 14, também diz o seguinte: então vi saírem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. São espíritos de demônios que realizam sinais miraculosos. Eles vão aos reis de todo o mundo, a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Meus irmãos, o anticristo então será revelado, coordenando essa adoração a ele. Fará um acordo com Israel e no meio desse período empreenderá uma enorme perseguição contra o povo de Deus. Alguns vão defender que o sacrilégio ocorreu no período de Macabeus, como eu já falei, mas Jesus está falando de algo ainda muito pior, de algo ainda muito mais intenso. O Senhor novamente então nos lembra e ele nos avisa que ele conduz a história e que ele está preparando os seus discípulos para os acontecimentos futuros que completam e desenvolvem a manifestação do reino de Deus nesse mundo. O pastor Wayne Grudem, teólogo americano, teólogo batista também, fala o seguinte sobre esses eventos e sobre esses trechos que nós estamos falando hoje. Olha o que ele diz. Parece adequado concluir que é improvável, mas possível que a predição de uma grande tribulação já se tenha cumprido. É improvável, mas possível que uma grande tribulação já se tenha cumprido. É improvável, mas é possível. É espiritualmente nocivo para nós dizer que sabemos que esses sinais ainda não ocorreram. E parece estender os limites da interpretação crível dizer que sabemos que esses sinais já ocorreram. Nós não podemos dizer que os sinais já ocorreram. Mas parece caber bem no meio da abordagem neotestamentária da volta de Cristo, dizer que não sabemos com certeza se esses eventos ocorreram. A exegese responsável, a expectativa de uma volta repentina de Cristo e uma dose de humildade em nosso entendimento são todas preservadas nessa posição. O que o Grudem está dizendo, então, que provavelmente esses eventos ainda não ocorreram, todos esses eventos. Na história já tivemos momentos de grande perseguição, onde os crentes acharam que estavam realmente no final dos tempos, onde os crentes acharam que já era grande tribulação, mas aí vem um tempo de paz, um tempo de bonança, e esses momentos foram retornando. O que nos dá a entender que provavelmente esses sinais ainda irão ocorrer. Essa intensificação dos sinais. O que nos faz, a grande questão aqui é nos fazer olhar para o texto, meus irmãos, e entender que nós não sabemos muito bem. Nós estamos aqui olhando para o texto e entendendo, tentando olhar para o futuro sobre ele. Mas sabemos que provavelmente alguns desses sinais já estão se cumprindo no decorrer do tempo. Mas alguns sinais que ainda não se cumpriram e que irão se cumprir. Nos colocar numa posição de humildade, mas também numa posição de leitura da história, de olhar para a história e perceber que quando sinais como esse se intensificarem, nós saberemos então que ele está se cumprindo. Que ele ainda não foi cumprido, mas que ele está se cumprindo. Esse é o ponto. Grande parte dos teólogos, então, concorda que esses fatos antecedem a volta do Senhor. A grande parte concorda que esses sinais que nós falamos até então refletem e antecedem a volta do Senhor. Jesus fala sobre isso como algo que, de fato, deveríamos esperar acontecer e aumentar a nossa expectativa sobre a sua volta. Não sermos enganados quando sucederem os fatos e permanecermos firmes. Nós precisamos, então, olhar para esses eventos, olhar para essa realidade e entender que eles precedem o tempo do Senhor, mas que o Senhor quer nos preparar para isso. O Senhor quer nos fazer ficarmos firmes, não sermos enganados pelos falsos profetas,
não sermos enganados pelos falsos cristos, não sermos enganados e sermos presas fáceis também para o anticristo, quando isso ocorrer. Já temos visto falsos profetas pregando falsos evangelhos no decorrer da história. Nós precisamos, então, meus irmãos, conhecer as Escrituras. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Há muitos crentes que não conhecem a Escritura, como Jesus falou, e nem o poder de Deus. E essas pessoas, infelizmente, que não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus, seriam presas fáceis em tempos como esses descritos. E se nós já estivermos vivendo esse tempo? Pelo menos boa parte desse tempo, poderíamos dizer que talvez do verso 14 em diante, ainda não. Talvez poderíamos dizer com uma certa humildade, olhar para o texto que nós não temos certeza exatamente se esses eventos ocorreram ou não, mas provavelmente ainda não, mas no mínimo os eventos até o verso 13, de falsos profetas, de fome, de perseguição, já são desenrolados no decorrer da história, nos dando uma grande expectativa da volta do Senhor. Mas o ponto é, será que nós conhecemos a Escritura? Será que nós estamos olhando para a Escritura para aprender com Jesus a ler a história, a ler a vida, a ler os sinais, para não sermos enganados pelos falsos mestres, pelos mentirosos desse tempo, pelos falsos profetas, e também, se assim for, passarmos pela tribulação, também pelo falso profeta, pelo falso Cristo, pelo anticristo? Meus irmãos, precisamos olhar para a Escritura, precisamos olhar para a palavra de Deus, parar de buscar informações sensacionalistas, parar de buscar... tem gente que tem falado que a vacina é a marca da besta, tem gente que fala que o Pix é a marca da besta. Meus irmãos, temos que parar com essa baboseira. Quando o tempo de grande tribulação chegar, nós saberemos se estamos instruídos pela palavra de Deus. Quando vier o terrível sacrilégio, quando vier a grande perseguição, a grande tribulação, a manifestação do filho da perdição, como o Tessalonicenses nos lembra aqui, a Escritura está nos instruindo, nós saberemos e permaneceremos firmes. A Bíblia diz que Deus conserva os seus eleitos e que os eleitos não serão enganados. Não serão enganados. Deus é quem elege, Deus é quem preserva, Deus é quem faz com que os seus filhos perseverem até o fim. É Ele que preserva os seus filhos fora e dentro da grande tribulação. Os falsos crentes, ou aqueles que não são de fato discípulos, abandonarão a fé. É isso que a Bíblia diz, é isso que Jesus fala em Mateus 13. Jesus nos lembra que nesses tempos até anteriores, nos tempos anteriores aqui que nós lemos, o amor de muitos esfriará. E não é o que nós estamos vivendo, irmãos. Isso antes do sacrilégio terrível. Nos versículos anteriores, Jesus diz que nos últimos tempos, que nesse período de princípio das dores, o amor de muitos se esfriará. Nós temos visto isso. Como está o seu amor a Deus? Como está o seu amor à palavra? Como está o seu amor ao seu irmão, ao seu próximo? Nós temos que refletir sobre isso, meus irmãos. Será que estamos sendo levados pelos tempos que a gente vive? Precisamos clamar a Deus misericórdia, precisamos clamar a Deus, Deus, não nos permita esfriar os nossos corações por amor ao Senhor, pelo amor à sua palavra. Pedimos pedir graça ao Senhor e misericórdia a Ele, para que não sejamos esses a que o amor esfriará. Vivemos em tempos de pandemia, e já percebemos que uma simples pandemia esfria a fé de muitos, quanto mais períodos como esse. Será que passaríamos pela perseguição? Será que passaríamos por tempos de grande tribulação firmes e fiéis ao Senhor? Será que estamos prontos a isso? Se esse tempo chegasse agora? Afinal, meus irmãos, os sinais são muitos, mas de uma hora para outra a Bíblia fala sobre a iminência da volta de Jesus. E todos esses sinais antecedem a volta do Senhor. E se esses sinais se intensificarem em dias, em meses, e esses eventos começarem a ocorrer na história, você está pronto? Eu estarei pronto para a volta do Senhor? Estarei pronto para passar por tudo isso, se assim o Senhor quiser? Esse é o ponto, meus irmãos.
O verso 3, o verso 24 ao 27, então, nos lembra que após todos os sinais, Jesus voltará visivelmente. Temos certeza que esses sinais ainda não ocorreram. Os últimos sinais que são apresentados no Evangelho de Marcos é que o sol escurecerá, a lua não dará mais a sua luz e as estrelas cairão do céu. Os poderes celestes serão abalados. Após todos os sinais, Jesus voltará visivelmente. E aqui há uma controvérsia se Jesus vem antes da tribulação ou vem depois. Pelo texto, a gente começa a perceber que Jesus vem depois. O mais provável é que nós podemos passar. A gente pode. Isso aqui não é uma certeza absoluta. Tá? Há irmãos que defendem que Jesus vem, busca a sua igreja, a igreja não passa, e depois, no final dos 7 anos, Deus salva os eleitos durante a tribulação, e ao final dos 7 anos, Jesus vem e ressuscita os mortos, e aí acontecem os outros eventos para o final dos tempos. Mas o ponto é que aquilo que marca a volta do Senhor é uma série de acontecimentos após esse período de tribulação. Sinais serão eventos cósmicos que abalam os astros de uma forma nunca vista antes na história da humanidade. Não é um eclipse lunar ou solar. Não é um escurecimento parcial. É a perda da luz do sol e da lua e o abalo das estrelas e dos poderes celestes. E esses abalos no cosmos nos mostra de que é um período de transição, onde Deus irá renovar todo o universo. Todo o universo será coberto de uma nova realidade. Será um universo redimido, uma terra e um céu, novos céus e nova terra. E esses abalos nos mostram que isso é um processo em que, em seguida, novos céus e nova terra virão. O Senhor também voltará com grande poder e glória e reunirá todos os eleitos. Por último, o texto diz que o Filho do Homem, vindo nas nuvens com grande poder e glória, ele enviará os seus anjos e reunirá os seus eleitos dos 4 ventos, de todas as faces, de todas as regiões da terra. De todas as regiões da terra. Ele buscará, levará para si, dos confins da terra até os confins do céu. Devemos também considerar aquilo que Paulo fala lá em 1 Tessalonicenses 4,16, meus irmãos. Olha o que ele diz. Pois, dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que tivermos vivos seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, que assim estaremos com o Senhor para sempre. 1 Tessalonicenses 4, 16 a 17. Então esse é o final. Esses eventos prenunciam o tempo final, o tempo em que o Senhor voltará visivelmente e buscará os seus eleitos. Como nós vimos, ele voltará. E o ponto é aquilo que eu já falei, meus irmãos. Você está pronto? Quem é você? Quem é você? Qual é a sua identidade? Como é que você se define? Você pode se definir como alguém que foi salvo por Cristo, alcançado pela graça de Deus, pela misericórdia, pelo Evangelho. O Evangelho salvou você. A quem você pertence? A quem pertence a sua vida? A Deus ou não a Deus? A quem pertence a minha vida? Você será um desses apóstatas, esses que se esfriam, que se afastam do Senhor? Ou você será aquele que permanecerá firme até que o Senhor volte, ressuscite os mortos e o arrebate para ele? Quem será? Quem é você? Quem será você se você passar pela tribulação? Quem será eu? Quem seremos nós? Com quem que nós nos identificamos e a quem nós pertencemos? Precisamos refletir sobre isso. Esse texto nos faz pensar sobre isso.
Será que nós estamos prontos, meus irmãos? Será que nós temos vivido de maneira piedosa? Vamos falar isso mais na próxima mensagem, na próxima pregação, em sequência. Mas como é que está a sua vida? Como é que está o seu coração? Como é que está a sua esperança no Evangelho? Você tem vivido isso? Você tem vivido uma vida na palavra? Deus é Senhor supremo sobre as forças do mal. É o que nós aprendemos aqui. E apesar de todo o sofrimento e desgraça, apesar de tudo que nós viveremos, ou que os discípulos dessa geração viverá, o Senhor está conduzindo a história para reinarmos com Ele, como co-herdeiros com Cristo, como a palavra nos diz. Não ponha, então, a sua esperança nesse mundo caído. Não coloque o seu coração nesse mundo caído, porque onde estiver o seu tesouro estará o seu coração. Não coloque a sua esperança nesse mundo fragmentado. Viva nesse mundo. Viva nesse mundo. Viva debaixo do sol. Viva debaixo da graça de Deus nesse mundo. Viva nesse mundo sabendo que você não pertence a essa era. Você pertence à era vindoura. Você pertence a Jerusalém celestial. Você pertence a novos céus e nova terra, a uma pátria celestial. Então, vivamos, meus irmãos, nesse tempo caído, olhando para a eternidade, contemplando o horizonte eterno, olhando para Cristo, olhando para o céu e esperando cruzar os céus, aquele que vem reinar, aquele que vem nos buscar e reinar eternamente. É isso que o Evangelho nos lembra. E é essa esperança que nós devemos nos animar. Paulo fala aos Tessalonicenses que eles devem se animar, se encorajar com essas verdades. Mas ele fala também que aqueles irmãos deviam continuar vivendo, trabalhando, vivendo a sua vida, mas com essa expectativa, se animando, se encorajando, dizendo: Jesus vai voltar, meu irmão, olha para a eternidade, olha para Cristo, olha para a promessa, olha para os eventos que a Escritura está nos dizendo, e se mantenha firme, perseverante até o fim. Não ponha sua esperança nesse mundo caído. Não viva como se a vida fosse somente e apenas aqui. Viva aqui na expectativa e na ética do reino que vem. Você tem uma ética de um reino. A sua vida é de um reino. Então nós precisamos viver conforme esse reino que não é desse mundo. Enquanto isso, também é nossa tarefa testemunhar. E um dos elementos desse texto é de que o evangelho será pregado a todas as nações nesse período. O evangelho precisa ser pregado a todas as nações. O processo de pregação a todas as nações, a testemunha a todas as nações, também é um dos elementos que caracterizam, né, e precedem o fim. Nós precisamos pregar o evangelho. E é nossa tarefa e missão testemunhar o evangelho independente dos tempos em que nós estamos. Se for tempo de perseguição ou se for tempo de bonança, o evangelho precisa ser pregado por nós. E eu sei que é desafiador, eu sei que é difícil, eu sei que às vezes as oportunidades não são tão fáceis de serem criadas ou não surgem como a gente gostaria que surgissem. Mas nós precisamos falar do evangelho, nós precisamos continuar pregando o evangelho. E um desses elementos, né, que intensificam o período da volta é a pregação do evangelho. Precisamos ensinar o evangelho, anunciar a escritura, mas também discipular. E a gente sempre tem batido na tecla: quem são as pessoas que nós temos investido? Quem são as pessoas que nós temos discipulado? Quem nós podemos discipular? Quem foram as pessoas que você discipulou no último ano? Por quantas pessoas você tem orado sobre compartilhar o evangelho? Por quantas? Quem que você poderia discipular? A começar por dentro da igreja, os irmãos em Cristo, aqueles que estão próximos. Às vezes um irmão que é mais fraco na fé, um irmão que é mais novo na fé, que precisa ser acompanhado. Meus irmãos, nós precisamos fazer isso, dentro e fora. Pregar o evangelho, para que o evangelho também chegue a todas as nações. Mas também orar e contribuir para que os missionários que estão no campo consigam chegar às nações e pregar o evangelho de Cristo. Devemos lembrar disso. Assim nós então finalizamos esse tempo, esse texto bíblico.
que nós possamos então olhar, que a gente consiga olhar a vida e olhar a história e olhar os acontecimentos que a gente está vivendo, não se apavorar, mas entender que os sinais bíblicos estarão bem claros na história, para que a gente saiba exatamente o que vai acontecer, estejamos todos preparados para a volta do Senhor, preparados para o seu retorno, preparados, se assim for necessário, para passar por períodos ainda mais difíceis. Às vezes nós achamos que a gente já vive em tempos difíceis, e é difícil, mas pode ser que aconteça momentos ainda muito mais difíceis, como nunca houve, como o texto diz hoje. E se o Senhor quiser que a gente viva isso, precisamos estar prontos, precisamos precisamos estar vigilantes e prontos para viver isso, se assim for a vontade de Deus. Vamos orar, que Deus assim nos ajude, que Deus nos ajude a compreender e a viver a sua palavra, e a gente vai caminhando então assim dessa forma. Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, por esse tempo que a gente teve aqui como igreja, apesar de ser online, as dificuldades que nós tivemos aí com a nossa igreja, com a nossa sede, Senhor, a respeito da energia, né, lá da nossa igreja. Mas graças ao Senhor, Pai, que temos a oportunidade de usar outras ferramentas para que não percamos aí a oportunidade de compartilhar o Evangelho, de edificarmos uns aos outros. Pai, que possamos aprender com a Tua Palavra, e que aquilo que nós vimos hoje, aprendemos hoje, seja algo que fique gravado em nossos corações, e nos ajude a caminhar firmes, Pai, não cedendo a ventos de doutrina, não cedendo a ideias erradas, não nos tornando pessoas tolas, Pai, mas cada vez mais sábios, sábios à luz da palavra, sábios instruídos pela palavra, e que possamos ler toda a história da humanidade, e ler os sinais, ler a história, ler o desenrolar da história, para que estejamos preparados para a volta do Senhor. Não nos deixa viver, Deus, aqui de maneira descansada, como se o Senhor fosse voltar de uma forma daqui a um tempo tão distante, porque todos esses sinais podem se cumprir de maneira intensa em poucos dias, ou em poucos meses, ou em poucos anos, e o Senhor retornar. Então nos ajuda a criar e a ter a expectativa exata da volta do Senhor, alimentar essa esperança diariamente, Senhor, e a conhecermos cada vez mais a Escritura, para que estejamos aqui preparados. Nos ajuda, nos preserva, nos guarda nos tempos que nós estamos vivendo, Pai, porque também estamos vivendo parte daquilo que a Escritura nos diz nesse texto de hoje. Vivemos tempos difíceis, vivemos tempos também de pestes, vivemos tempos de fome, de conflitos sociais, e o nosso coração, então, se enche de expectativa de que esses sinais se intensifiquem e o Senhor volte e retorne para buscar a tua igreja. Nós assim ansiamos, e como Paulo diz, Maranata, Maranata, ora vem, Senhor. Nós aguardamos e ansiamos pela tua volta. Abençoa a tua igreja, Senhor, que a graça, a paz, a esperança do Evangelho e a consolação do teu Santo Espírito seja com essa igreja, com todo o povo de Deus, espalhado por toda a face dessa terra, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém, irmãos. A gente vai finalizando, então, o nosso tempo junto. Queria só dar alguns avisos. Domingo que vem, pela manhã, a gente vai ter a reunião de membros e assembleia ordinária da nossa igreja. Todos aqui estão convidados. E provavelmente, na quarta-feira, a gente vai ter uma live no Instagram. A gente vai divulgar no Instagram da igreja e também nas redes sociais, no grupo da igreja. Na verdade, eu vou participar de uma live com um amigo, pastor, e aí vou divulgar para que os irmãos possam também assistir, tá bom? Uma ótima semana, que Deus abençoe, ore pelas questões da nossa estrutura, para que a gente consiga resolver, e se Deus quiser, pela sua graça, a gente estará juntos, estaremos juntos na próxima semana, no domingo, tudo certo, estaremos lá na sede da nossa igreja reunidos novamente, tá? Queria também reforçar aqui o encontro do Grupo Conexão, todos os irmãos, nós participamos toda sexta-feira, temos o Grupo Conexão, todos estão convidados,
E temos feito sempre com os cuidados, distanciamento, ao ar livre, uso de máscara. Então, se sinta à vontade para estar entre nós e tendo tempo ali de edificação. Uma excelente semana a todos, que Deus nos ajude, nos guarde, nos proteja, nos ajude a passar por mais uma semana debaixo da sua graça. Até mais, irmãos. Vamos encerrando por aqui. A todos que estão com a gente aí, que não são da igreja, sejam bem-vindos. Se surgir alguma dúvida, por favor, mande mensagem para a gente aí no próprio YouTube ou então pelo Instagram da igreja, que a gente vai ter prazer de atender, tá bom? Uma ótima semana a todos.